Diz assim, do versículo 1 ao 15: A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem assim morrerão. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e serão então como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher então viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou então a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram, e eles perceberam que eles estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira, umas às outras, para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando no jardim, e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste, e ela ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que eu comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você ferirá o calcanhar. Até aqui. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos nessa noite que o Senhor fale ao nosso coração. Nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da Tua igreja. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos encerrando essa série de 5 reflexões. Meditamos aqui algumas doenças, enfermidades da alma. Foi esse o tema que nós meditamos. Emoções, sentimentos que nos levam, muitas vezes, a uma profunda tristeza. Como temos dito aqui, e usando o termo de São João da Cruz, o pai do deserto, onde ele disse: as noites escuras da alma. Aquele momento de abatimento, de tristeza, que às vezes nós queremos ter força, mas não a encontramos. E é nesses momentos que nós nos vemos muitas vezes no decorrer da vida. Graças a Deus, que hoje nós temos diversos recursos para tratar nesses momentos, ou pelo menos amenizar a dor. Mas temos visto também, de forma espiritual isso, de forma onde nós encontramos resposta na palavra do Senhor e em Cristo Jesus. Pois o homem é um ser integral, de corpo e espírito, dotado de sentimentos e emoções. Nós vimos aqui
Quando Deus nos criou, Ele nos dotou de sentimentos e de emoções. Porém, tudo isso estava em ordem, o nosso mundo interior estava em ordem. Após a queda, tudo isso se bagunçou dentro de nós. E nós não podemos, então, cuidar do corpo e descartar a alma, o espírito. Nós somos seres integrais. Nenhuma criatura, a não ser o ser humano, recebeu o sopro de Deus. Sendo assim, nós não somos apenas ser humanos, mas somos também ser espiritual. As enfermidades da alma são reais. O abatimento, a tristeza, a depressão, é real. Não é frescura, como muitas vezes as pessoas dizem. Acontece, de verdade. E nós não podemos desconsiderar o sofrimento que traz isso muitas vezes às nossas vidas. Mas o que ocasionou isso? Qual foi a porta de entrada a isso? Também nós não podemos desconsiderar o pecado original do homem. A porta de entrada, a queda do homem, afetou a nossa alma. E também a prática do pecado continua afetando a alma do ser humano. Nós vimos semana passada que não é regra, porque a pessoa passa por esses momentos, ser pecado. Mas, olhando a vida de alguns personagens como Davi, também pode ser algo espiritual, um pecado não confessado, pode trazer tristeza ao ser humano. O próprio Davi, nos Salmos, a qual ele escreveu após a sua queda, ele fala de uma tristeza profunda por causa do pecado cometido. E nós não podemos desconsiderar que isso também pode afetar a alma do ser humano, trazendo o abatimento profundo. Então, torno a dizer, isso pode ser doença. Sim, pode não ser regra, ser o pecado, mas pode ser também uma realidade. A prática do pecado pode trazer isso à vida do ser humano. E hoje eu quero meditar com vocês sobre essa porta de entrada de tudo isso e como ainda o pecado continua afetando a vida como um todo do ser humano. Nós temos falado aqui, mas é necessário nos lembrar novamente que Deus nos criou para um relacionamento pleno com Ele, que Deus queria que tudo isso corresse em ordem, e nos dotou então do intelecto e de emoções. Nós fomos seres criados à semelhança e à imagem de Deus. Porém o homem, num certo momento, decidiu ser o próprio dono do seu destino. O homem decidiu ter o controle da sua vida na mão, e foi quando ele desobedeceu a Deus, e quando ele caiu no pecado. O homem decidiu fazer isso. E o pecado, então, como doença, uma doença contagiosa, atingiu todo o ser do homem. Atingiu tanto o corpo físico e também o espiritual, mas atingiu também a razão, a emoção e a vontade do ser humano. O texto a qual nós lemos trata justamente deste episódio, a queda do homem, abalando todo o sistema natural das coisas a qual Deus havia criado. E também trouxe, então, sequelas para a vida de Adão, para a vida de Eva, mas não somente para eles, toda a raça humana herdou, então, o pecado de Adão. Antes de refletirmos sobre essas sequelas que o pecado causou e que a prática do pecado continua causando na vida do homem, eu preciso pontuar de forma bem resumida que o texto é literal, não é metafórico, como dizem alguns teólogos liberais, porque senão basta a gente pensar, se Adão e Eva não existiram, então não houve queda. Se não houve queda, o homem não é pecador. E se o homem não é pecador, o homem não precisa então de um Salvador. E se o homem não precisa de um Salvador, Jesus morreu em vão. E se Jesus morreu em vão, tudo isso é um delírio,
porque então o homem é perfeito, assim como foi criado no início. A queda é real, o pecado é real. E eu quero pensar aqui com vocês como o pecado ainda pode causar essas sequelas nefastas na vida do ser humano e adoecendo também a alma. O texto a qual nós lemos, nós sabemos e conhecemos muito bem. Deus havia dado apenas uma ordem para aqueles homens. Olha, vocês podem comer de tudo no jardim. A única coisa que vocês não podem comer é desta árvore. Apenas desta árvore. Mas os homens, querendo serem donos dos seus destinos e ser igual a Deus, eles vão lá e desobedecem a Deus. Deus, então, como fazia constantemente, descia no jardim todos os dias para conversar com o homem. Deus cumpriu a sua agenda e desceu. Porém, o homem viu que havia pecado, viu que havia desobedecido a Deus e se escondeu de Deus. E Deus, então, procura, não que ele não soubesse, mas ele queria uma resposta do ser humano. E o homem, então, diz: olha, eu vi, Senhor, que eu estava nu, e eu me escondi, porque eu tive medo. Adão, quem foi que te falou que você estava nu? Com quem você andou conversando aí? Ah, Senhor, eu comi do fruto que o Senhor havia proibido. Você comeu do fruto, e aí começa já aquela transferência de responsabilidade. A mulher que tu me deste, Senhor. A mulher olha e fala: não, Senhor, a serpente me enganou. E eu imagino esse cenário, a serpente olhando de um lado para o outro e falou: e agora? A culpa é de quem? Pé na areia, correu. Um transferindo a culpa para o outro, e é justamente isso que eu quero pensar nesse primeiro ponto com você. A culpa, o pecado traz a culpa. Gênesis 3:6, assim tomou do fruto e o comeu, depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, os olhos se abriram, e eles perceberam então que eles estavam nus. A serpente havia dito a eles que Deus só havia proibido eles de comerem o fruto, porque o dia que eles comessem, eles seriam iguais a Deus. Eles seriam conhecedores do bem e do mal. E nós não podemos negar que foi uma proposta bem convincente, ser igual a Deus, pois é isso que todo ser humano ainda quer. Quando a pessoa quer ser dona do seu próprio destino, ter o controle da sua vida na tua mão, e não cumprindo aquilo que Jesus disse, renunciando a si mesmo, negando o seu próprio eu. Mas quando as pessoas querem, então, ser elas mesmo, aquelas que determinam o seu próprio futuro, isso é ser igual a Deus. Esse desejo ainda continua ecoando no coração do ser humano. Esse desejo ainda continua soprando aos ouvidos do ser humano. Quem não deseja ser autossuficiente? Quem não deseja ser autoindependente? Quem não deseja ter autossatisfação em si mesmo? O pecado, a música da serpente ainda continua ecoando nos ouvidos do ser humano. Na verdade, essa proposta foi uma proposta bem convincente para aqueles dois homens. Mas aqueles dois homens não eram duas pessoas assim como nós, que já herdamos. Eram homens que se relacionavam com Deus, que tinham a sua satisfação em Deus, que buscavam e falavam com Deus, mas mesmo assim, eles decidiram desobedecer a Deus. Eu vejo ainda hoje homens e mulheres sendo convencidos por essa conversa da serpente. Eu vejo ainda hoje em púlpitos de igrejas o sopro da serpente ainda cantando aos ouvidos de muitos evangélicos, dizendo: olha, você é o campeão, olha, desperta o gigante que há dentro de você, olha, não espere por ninguém, você faz por você mesmo, e deixando sempre Deus de lado, despertando em você um egocentro, você sendo o centro de
todas as coisas, a serpente continua falando, a serpente continua cantando aos ouvidos de muitos evangélicos ainda. E logo que Adão e Eva comeram o fruto proibido, seus olhos foram abertos, mas não foram abertos para aquilo que a serpente havia prometido. Foram abertos para verem sua nudez. Foram abertos para perceberem a culpa do pecado que havia cometido. Foram abertos para a culpa da escolha errada. Foram abertos para o afastamento de Deus. Eles perceberam, o que nós fizemos? A culpa começou a incomodar agora a consciência daqueles homens. O pecado é assim. Ele oferece prazer, mas depois ele lançará à nossa mente o que fizemos. O pecado é assim. Ele cobra mais caro do que nós estamos dispostos a pagar. O pecado é assim. Ele nos leva mais longe do que nós estamos dispostos a ir. O pecado sempre manda a sua conta. O pecado fere a alma. O pecado adoece a alma. O Salmo de Davi, ele faz uma oração, logo que o profeta Natã confronta o pecado dele, e vocês conhecem a história. No Salmo 51, versículo 3, ele diz: reconheço a minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. A culpa estava diariamente, 24 horas, ferroando a consciência de Davi. O pecado me persegue a todo o tempo. Lembre-se vocês que tudo começou com um olhar de um palácio para o outro. Uma certa feita, Davi era para estar na guerra, não estava. Ele saiu para tomar um banho de sol, e quando olha do outro lado, Batseba está se banhando. E o seu olhar desceu ao coração. Ele manda chamar Batseba, se deita com Batseba, devolve Batseba, mata Urias, o esposo dela. Tudo para alimentar o seu pecado que começou apenas num olhar. Mas no Salmo 51 ele diz: sabe aquele pecado que começou aquele dia, esse mesmo pecado me persegue todo tempo. O pecado cobra caro. O pecado ferroa a consciência. O pecado leva a culpa a uma tristeza profunda. Sabe por quê? Porque ele continua dizendo: não continue a olhar para os meus pecados, remova as manchas da minha culpa, Senhor. É isso que Davi estava se sentindo culpado. Mas a culpa leva à tristeza. A culpa leva à tristeza. Ele diz: restaura em mim, Senhor, a alegria da tua salvação. O pecado tem levado muita gente à tristeza. Tristeza profunda. Pois é isso que Davi estava dizendo. Ele diz: de tua salvação, torna-me então a estar disposto, alegre e te a obedecer. O pecado cobra caro. Segundo, além da culpa, o pecado traz vergonha. E as pessoas têm se isolado, se sentido triste por causa da vergonha. Versículo 7 de Gênesis 3 diz: naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Ao invés deles serem iguais a Deus, conforme havia prometido a serpente, eles se viram num estado de degradação. Eles se viram tomados de vergonha. Ora, mas a proposta era ser igual a Deus e não me envergonhar.
A proposta era ser autossuficiente. A proposta era ser autoindependente. Mas não me trazer a degradação. Não foi a nudez deles que os envergonharam. Não foi, pois eles já estavam nus. Mas a vergonha foi fruto da desobediência, foi fruto do pecado, foi fruto de desagradar a Deus. Eles já estavam nus antes. O pecado faz isso com o ser humano. Ele joga no chão. No início, apresenta aquela pompa, dá aquele sentimento de poderoso, mas depois o pecado derruba. Ele joga a pessoa no chão, ele o humilha, ele acaba com toda a autoestima da pessoa, ele expõe o homem à vergonha. O homem não consegue olhar para o espelho, não consegue olhar para a família, não consegue olhar para a esposa, não consegue olhar para o esposo, porque no início, ele ofereceu, falando que ele seria muito bom, mas depois disso, ele humilha a pessoa. O homem sente vergonha de si mesmo, e fora que o leva a se afastar de Deus, o autor da vida. Terceiro, é o medo. Culpa, vergonha e medo. É justamente isso que o ser humano sentiu após a queda. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dentre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Adão, onde você está, Adão? Ele respondeu: ó Senhor, ouvi que estavas andando no jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Outro sentimento que vemos após queda é o medo. Lembrando vocês que todos nós fomos dotados de sentimentos, mas o medo era autoprotetivo. Ainda hoje, você não atravessa uma rua correndo sem olhar para o lado, isso é uma autodefesa em você. Eu estou falando daquele medo que faz você ficar recluso. Eu estou falando daquele medo que faz você ter ansiedade. Eu estou falando daquele medo que faz você ter preocupações com coisas que muitas vezes não vão acontecer. Eu estou falando com aquele medo daquela crise que você tem, que muitas vezes você se sente solitário e abandonado. Você tem medo. É esse tipo de medo que entrou pós-queda. É esse medo que entrou pós a queda de Adão. Isso nos ensina muitas coisas. Assim como foi oferecido para Adão e Eva, algo bonito. Ó, vocês vão ser como Deus. Assim ainda hoje é oferecido para nós. O pecado é uma fraude. O pecado é um engano. O pecado é enganatório, ele nos faz acreditar em coisas que na verdade não existem. Não existe. A desobediência é atraente aos olhos, mas engana. Engana. Desobedecer aos princípios de Deus promete liberdade, mas na verdade escraviza o ser humano. Ele se torna escravo do pecado, ele se torna escravo do inimigo das nossas almas. Ele promete vida, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Promete alegria, mas enche o coração de tristeza. Promete autoestima, mas humilha a pessoa. Promete fama, mas deixa ele solitário. Mesmo rodeado de uma multidão, deixa ele solitário. Promete vida boa, mas afasta da família. Promete prazer, mas tira da convivência da esposa e dos filhos. Promete satisfação, mas afasta de Deus. O pecado é uma fraude.
O pecado é enganoso. E você sabe qual foi a atitude deles de imediato? A atitude deles foi costurar folhas para tampar a sua nudez. Sabe o que eles fizeram? Eles tentaram a fuga. Eles tentaram resolver o problema da sua própria forma. Eles tentaram, estamos nus, pecamos, vamos dar um jeito aqui que nós mesmos vamos resolver isso. Muitos ainda hoje estão tentando dar o seu próprio jeito para a sua alma. Muitos ainda hoje precisa de uma cura espiritual, precisa de uma restauração espiritual, precisa de uma cura no coração do ser humano, onde traumas e feridas foram criados, e não é ideologias humanas que vai curar, mas é uma ação divina, uma ação de Deus, é o bálsamo de Deus que pode restaurar, que pode curar, é o próprio Deus que pode restaurar a família, é o próprio Deus que pode trazer as coisas do passado e não sentir mais dor, não sentir mais mágoa, mas para isso nós não podemos fazer do nosso jeito, nós precisamos de uma ação de Deus, nós precisamos de uma ação divina, a ação do Espírito Santo. Esses dias aconselhando uma pessoa, e a pessoa me disse que, lógico que não é regra, é todos, não são todos, mas a pessoa me disse que para ela resolver o problema da família era mais fácil se livrar do problema, ou seja, diluir a família. Um especialista disse isso. E não era nada assim absurdo, sabe? Eu disse para ela, olha, se eu fosse talvez um especialista, talvez eu teria mesmo resposta para você, porque dependeria da linha que eu aprendi, mas eu aprendi com Jesus, e o Jesus que eu conheço pode restaurar sua família. Se eu fosse te apresentar talvez algumas ideias, ideologias, ensinamentos humanos, talvez eu diria para você abrir mão mesmo, e resolver logo. Mas o Evangelho apresenta restauração para a sua família. E o que eu posso dizer para você é que Deus pode restaurar a sua família. Se você se entregar para Cristo e obedecer a palavra de Deus, Deus pode trazer alegria no teu coração, como você nunca sentiu nem no início do seu casamento. Você pode sentir de novo. E para a glória de Deus, está tudo bem, graças a Deus, com essa família. Para a glória de Deus. O que nós precisamos muitas vezes, ou se não todas elas, é de uma ação de Deus. Esses homens tentaram resolver o seu próprio problema, e muitos ainda hoje estão tentando do seu próprio jeito resolver os seus problemas, coisas de ordem espirituais, mas querendo resolver da sua própria forma. Algo que eu sempre falo aqui, ou seja, em aconselhamento, nós lidamos com coisas espirituais. Nós lidamos, mas muitas vezes nós tentamos resolver as coisas de forma carnal. Não. Nós somos discípulos de Jesus e estamos envolvidos em coisas espirituais. E para lidar com coisas espirituais tem que ser de forma espiritual. E nós precisamos dessas coisas, da ação de Deus. Deus nos dá a receita para a cura da alma, para a culpa, para o medo, que o pecado provocou e tem provocado até hoje. Deus ali já diz, olha, vocês estão tentando resolver do seu jeito, não é assim. Então o Senhor disse à serpente, uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que hoje haja inimizade entre você e a mulher,
entre a sua descendência. E aí Deus coloca o proto-evangelho, conhecido como o primeiro evangelho, apresentando Jesus. Olha, o descendente dela, da mulher, lhe firará a cabeça. A resposta para tudo é Cristo. A resposta para tudo está na cruz do Calvário. É Jesus o nosso Senhor. Aqui se inicia a esperança para o ser humano. Aqui se inicia a esperança para esse relacionamento com Deus que havia sido cobrado, e para todas as sequelas que o pecado tem causado na vida do ser humano. Cristo Jesus na cruz do Calvário. Cristo é a cura. Cristo é a restauração para a nossa alma. Cristo é a resposta para aquele que tem sofrido com a culpa. Olhe para Cristo, confesse, e você recebe perdão do pecado, porque Cristo morreu para nos perdoar. Olhe para a cruz. Cristo é a resposta para aquele que se sente envergonhado. Cristo é a resposta para aquele que se tem sofrido com medo. Escute, para a culpa, Ele é aquele que nos perdoa quando confessamos e abandonamos o nosso pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pessoas carregam consigo culpa ainda. E eu digo por experiência, pessoas que iniciam a jornada com Cristo ainda carregam consigo culpa, porque não usufruiu da graça em Cristo Jesus, que há perdão para você em nome de Jesus. Há perdão para nós, há perdão para mim, há perdão quando eu chego diante da cruz do Calvário, deixo os meus pecados lá, confesso, de lá emana a graça do nosso Senhor Jesus e perdão para a minha alma. Uma nova vida. Agora é uma nova vida. E olha, como nós falamos aqui na primeira e na segunda mensagem, nós que somos profissionais em revirar o passado, nós que somos profissionais em pegar a varinha e jogar lá na lagoa do passado e pegar as coisas de volta, porque Deus não faz isso. Deus coloca lá no mar de esquecimento e não joga mais na nossa face. Mas muitas vezes nós vamos lá revirar o passado. Ei, olha para Cristo. Jesus perdoa os nossos pecados. Para a culpa, a resposta é Jesus. E para a vergonha, é Ele que passou toda a vergonha por nós na cruz, para perdoar o nosso pecado. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, Ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. O pecado humilha, o pecado traz vergonha, o pecado te impede de olhar nos olhos das pessoas a qual você convive. O pecado te impede de olhar no próprio espelho e se ver, porque ele ferroa a consciência. Mas nessa noite, se você entregar sua vida a Cristo Jesus, Jesus suportou toda a vergonha na cruz, pendurado, quando Ele deu a sua vida por mim e por você. Loucura para os judeus e vergonha para os judeus, diz a Bíblia. Jesus se fez vergonha por nós. Entregue sua vida a Jesus nessa noite. Talvez você tenha lidado com isso, irmão. Eu lido com pessoas que têm lidado com isso.
Mas em nome de Cristo Jesus, a resposta está na cruz do Calvário. Jesus tomou toda a vergonha na cruz. Aleluia. Eu não sei se isso impacta a sua vida, mas isso impacta o meu coração, a minha vida, quando eu vejo um Deus santo, se fazendo loucura para os gregos. Como pode um homem tão sábio assim morrer na cruz? Ou vergonha para os judeus, que era uma morte maldita, e mesmo assim Jesus se fez por nós, por mim e por você. Esse é o evangelho da cruz, esse é o evangelho da graça, é Deus dando a sua vida por nós para nos libertar de todas essas coisas. Oh, Jesus maravilhoso, aleluia, aleluia, aleluia. E para o medo, Ele é aquele que lança fora o medo do castigo. 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo, e aquele que temendo não está aperfeiçoado no amor. O amor lança fora todo o medo. Que amor é esse perfeito? Que amor é esse ágape? Que amor é esse que nos comove? Que amor é esse que o apóstolo Paulo diz: olha, se um se entregou, logo todos também morrerão. Que amor é esse que nos convence a deixarmos os nossos prazeres, o meu eu, e seguir a Jesus, o nosso Senhor? Que amor é esse que lança fora o medo? É o amor expresso na cruz, Jesus, o nosso Senhor. Jesus é maravilhoso, irmão. Jesus é maravilhoso. Entregue sua vida a Cristo. Toda a resposta está em Cristo. Toda a resposta está em Cristo. Se confessarmos e abandonarmos os nossos pecados, que tem gerado culpa, que tem gerado vergonha, que tem gerado medo, Ele é amoroso para nos perdoar. Isso eu te garanto, irmão. Ele é amoroso o suficiente para me perdoar e para te perdoar. O convite de Jesus não mudou. O convite de Jesus continua sendo o mesmo. Mateus 11, 28. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para vocês. Tomem sobre vós o meu jugo, deixem que eu, Jesus, lhes ensine. Deixe que eu lhes ensine. Sabe por quê? Pois eu sou manso, eu sou humilde de coração, e em mim vocês encontrarão descanso para a sua alma. No decorrer desse mês, nós falamos sobre isso, sobre a alma agitada, bagunçada, doente. Emoções, sentimentos bagunçados e revirados, vivendo a flor da pele. Muitas pessoas sem a vontade de viver, muitas pessoas presas em um quarto escuro e deitado de forma fetal. O convite de Jesus continua sendo o mesmo. Venham a mim e vocês encontrarão descanso para a sua alma.